Olá, amigos do nosso podcast RJ em Debate. Estamos aqui novamente com o deputado Luiz Paulo para uma nova rodada de perguntas com suas análises sobre os acontecimentos marcantes do nosso estado do Rio de Janeiro e do Brasil. No nosso episódio anterior, conversamos sobre a posse do presidente Lula e de seus ministros. Falamos também sobre os atos antidemocráticos patrocinados por golpistas, vândalos e arruaceiros. Vamos conversar um pouco hoje sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Pronto para iniciar o podcast RJ em Debate número 99 dessa semana? Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Nós estamos iniciando a segunda quinzena do mês de janeiro, né? E evidencia-se que o ano iniciou de uma forma muito conturbada, razão pela qual teremos muito que debater daqui para frente. Deputado, já deixo a primeira pergunta para o senhor desse nosso episódio 99. Deputado, o governador Cláudio Castro, em encontro com o presidente Lula, apresentou 3 pontos que considera importantes para o nosso estado do Rio de Janeiro. O primeiro é a ferrovia EF-118, o segundo, a conclusão da BR-040, Rio Juiz de Fora, e o terceiro, finalmente, a revisão do regime de recuperação fiscal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses 3 pontos aqui para os nossos ouvintes. Ô Pedro, eu acho importante o governador abrir diálogo com o presidente da República recém-possado, porque se vivemos numa federação, as relações políticas têm que ser institucionais e não partidárias, né? O presidente Lula é presidente de todos os brasileiros e o governador Cláudio Castro é governador de todos aqueles que nascem no estado do Rio de Janeiro. Todos nós, nesse caso, somos fluminenses. Dito isso, ele, abrindo esse diálogo, ele apresentou 3 pautas de discussão. A primeira, uma ferrovia intitulada EF-118. É preciso entender que nós precisamos de uma ferrovia da envergadura que possa fazer a integração do estado do Rio de Janeiro como um todo, que possa ligar a nossa Baixada Fluminense a partir, né, de Duque de Caxias, onde tem a nossa refinaria, né, se desenvolver em direção a Itaboraí, passando na localidade onde está o antigo Comperj e hoje, né, sendo concluída a Rota 3 para tirar o gás para a usina de tratamento que vai estar lá em Itaboraí, e de Itaboraí em direção à região dos lagos, cortando toda a região dos lagos, para chegar até o nosso norte fluminense, no Porto do Açu, e do Porto de Açu interligar também com o Porto de Vitória. Aí é uma ferrovia de integração. Então, essa é a nossa luta. Uma ferrovia de grande extensão que melhorará, inclusive, o sistema viário como um todo, porque tirará carga, principalmente da BR-101, que é a rodovia que vai ligar, né, principalmente, mas não só, Niterói até Campos. Então, dito isso, essa é a primeira proposta. Investimento que tem que ser urgente, porque o Porto do Açu já está operando há muito tempo, o Comperj é uma dívida que a União tem conosco, então a gente precisa acelerar, porque não se faz uma ferrovia da noite para o dia. E uma ferrovia dessa dimensão vai custar alguns anos para serem construídas, então precisa começar já. O segundo ponto da pauta de discussão foi a conclusão da BR-040, a Rio Juiz de Fora. As obras estão sob o regime de concessão
estão paralisadas desde o acidente que aconteceu no túnel da Serra de Petrópolis, que estava lá em construção e cedeu. Petrópolis é a nossa cidade assim, importante por todo o potencial turístico e de polo gastronômico que tem, entre outras questões, e a duplicação da 040 seria excepcional para a nossa região serrana como um todo, até porque também Petrópolis se integra na região serrana via Teresópolis e de Teresópolis via até o município de Nova Friburgo. E a revisão do regime de recuperação fiscal, que é o terceiro ponto, é uma necessidade imperiosa do nosso Estado, porque quando o ex-presidente Bolsonaro editou, aprovado pelo Congresso Nacional, as leis complementares 192 e 194, que reduziu as alíquotas pela metade em alguns componentes, como energia, telecomunicações, combustíveis, né? Realmente fez com que o Estado do Rio de Janeiro perdesse um volume de arrecadação monumental. Só em 2022, de 1º de julho de 22 a 31 de dezembro de 22, o Estado do Rio de Janeiro perdeu de ICMS 3,1 bilhões de reais. Se aditivar a isso mais 400 milhões de Fundo Estadual de Combate à Pobreza, essa política perniciosa do ex-presidente Bolsonaro representou para o Rio de Janeiro uma perda de 3,5 bilhões. Ora, o Estado do Rio de Janeiro fez projeções no regime de recuperação fiscal de se recuperar em 9 anos, partindo de uma arrecadação plena em 2022, que não vai se dar mais, vai se dar a batida, se deu a batida de 3,5 bilhões. E nada disso ainda está equacionado. Se todas essas questões não forem equacionadas, em 2023, a gente perderá algo como 8,6 bilhões de reais. Então, o tema da revisão do regime de recuperação fiscal é importantíssimo. E a questão central, o mais importante na discussão da revisão do regime de recuperação fiscal é o pagamento da dívida do Estado, né? A gente só devia corrigir pela inflação, pelo IPCA, e não como está fazendo hoje, pagando até a dívida de 97 a 2013 pelo IGPDI mais 6, e de 2013 até a presente data pelo IPCA mais 4 pontos percentuais de juros. Então, eu acho que as propostas que o governador colocou na mesa são pertinentes, mas, evidentemente, o governo ainda federal tem que acabar de fazer suas nomeações, segundo escalão, e começar a ouvir os governadores de estados, os prefeitos, etc. E o presidente Lula prometeu de abrir negociação com todos os governadores, cada governador apresentando 3 pleitos, para ele fazer a programação de investimento também do governo federal, de acordo com a possibilidade de caixa e a LOA que ele tem lá já aprovada, a Lei de Orçamento Anual. A questão da correção da dívida para o pagamento da mesma, ela é vital para o Estado do Rio de Janeiro. Com a metodologia de hoje, isto é, aplicando o IPCA mais 4 pontos percentuais de 2013 para cá, e antes de 2013, o IGPDI mais 6 pontos percentuais, se a gente pegasse todo esse cálculo do tamanho da dívida que a gente tem que pagar e colocasse como correção única e exclusivamente o IPCA, nós cairíamos da ordem de 130 bilhões de reais para 60 bilhões de reais. É uma redução brutal de 70 bilhões de reais. É muito dinheiro. É praticamente 2/3 do orçamento anual do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, nessa última resposta o senhor citou a LOA, e eu queria pegar esse gancho para te fazer uma próxima pergunta. Em 2022 foram votadas a revisão do PPA e a LOA, que o senhor acabou de falar, né, do Estado do Rio de Janeiro para 2023.
Foi sancionada em 13 de janeiro de 2023. E aí, só para esclarecer para os ouvintes, PPA é o Plano Plurianual e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Deputado, faça um pequeno esclarecimento para o ouvinte do que significa PPA e LOA, né, de forma detalhada. E eu queria perguntar se o senhor acredita que com essa revisão do PPA e a LOA já publicados, as políticas públicas essenciais para o Estado, que foram praticamente abandonadas, o senhor acha que elas poderão ser atendidas de uma forma melhor? Bom, primeiro, é importante que os ouvintes que acompanham o podcast tenham consciência que o Estado, e aí quando eu digo o Estado, não é só o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, isto vale para a União, vale para 27 unidades federativas e vale para os mais de 5 mil municípios, eles têm que ter registro das suas receitas e de suas despesas. E tem que ter planejamento para isso. Então, existe um complexo de legislações que todos os municípios e todos os estados brasileiros têm que aprovarem. Um é o PPA, Plano Plurianual. É uma proposta de metas de governo dos 4 anos do mandato, que é feita quando um governador assume, tem início no ano seguinte à assunção do mesmo, para que, quando mude o governo, o PPA também continue. Então, isso aí seria um instrumento de planejamento. Associado ao PPA, todo ano, mais ou menos no meio do ano, vem para casa a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pega aquele ano do PPA e detalha um pouco melhor, com metas e propostas de valores e de objetivos. E, finalmente, já no último quadrimestre do ano, vem para a Assembleia Legislativa a Lei Orçamentária Anual, a gente chama de LOA, que é o orçamento para o ano seguinte. Esses são os instrumentos obrigatórios pela Constituição da República. Isso também é a Bíblia para o Poder Legislativo fazer o controle externo do Poder Executivo e de outros poderes, controle externo da administração pública. Esses instrumentos, para o ano de 23, já estão aprovados. Recentemente, na primeira quinzena de janeiro, foi sancionada a legislação que reviu o PPA e aprovou a LOA para 2023. Aí você me pergunta se eu devo ficar otimista e achar que as políticas públicas, tão carentes do nosso Estado, podem ser resolvidas de uma forma mais efetiva. Infelizmente, a minha visão é pessimista. E por quê? LOA é receita e despesa. Orçamento é receita e despesa. Preferencialmente, os dois empatando. Olha, a principal receita do Estado é o ICMS. Praticamente, na média, uns 50% de toda a receita do Estado. A segunda maior receita do Estado são royalties e participações especiais. O preço hoje do barril do petróleo e a cotação do dólar é a nossa segunda maior receita. Imaginar aí na ordem de 25% do total. Qual é a minha previsão para o ano que vem? No ICMS, eu já falei aqui no programa que, se não mudar a regra do jogo, que foi estabelecida pelo ex-presidente Bolsonaro, nós podemos perder, no mínimo, 8,6 bilhões de reais de ICMS no ano que vem. Então, a perspectiva de perda. Ora, você perder 8,6 bilhões é muito dinheiro. O ICMS nosso está previsto na ordem de 52 bilhões no orçamento de um pouco mais de 100 bilhões de reais. E o royalties, a participação especial. Qual é o problema?
Se o barril do petróleo está alto, a cotação do dólar está alta, era para a gente estar sorrindo, mas tem um problema grave. A lei que rege essa matéria de distribuição de participação especial, uma lei de 2013, resolveu redistribuir esses recursos não somente pelos estados e municípios produtores e seus limítrofes, mas sim por todos os municípios e estados brasileiros. Isso é uma derrocada. A lei foi sancionada, foi no governo Dilma. O Rio de Janeiro foi ao Supremo e conseguiu a suspensão da mesma por liminar dada pela ministra Carmen Lúcia. Então, essa liminar já dura 10 anos, de 2013 a 2023, que é o ano que nós já estamos. Ocorre que, no final do ano passado, quase antes, no dia que o Supremo Tribunal Federal estava entrando em recesso, a presidente do tribunal publicou uma resolução factível, correta, o quê? Que qualquer medida liminar que esteja vigente até a data da promulgação daquele ato e qualquer outra nova liminar tem que ser colocada em plenário para votação de todos os 11 ministros em 90 dias. 90 dias. Isto quer dizer que esta famigerada lei, que tem alguns artigos prejudiciais ao Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, suspensa por liminar, pode ser julgada em 90 dias. Se eu estou falando em 90 dias, eu estou falando fevereiro, março, abril, estou falando de mês de maio. Imagine que a gente perca, que os ministros considerem que essa matéria é constitucional e não inconstitucional. Os municípios perderiam aproximadamente 80% das suas receitas de royalties de participações especiais e o Estado perderia aproximadamente uns 40%. São números e percentuais antigos que eu calculei quando essa lei surgiu. Isso varia ano a ano, mas é muito dinheiro. Então, é necessário uma grande mobilização para que isso não aconteça. Ou, pelo menos, se tiver que acontecer, que isso a partir da data do julgamento e não tenha efeito para trás, né? Porque se tiver, é o caos. Então, eu não consigo estar animado, eu estou realmente muito preocupado com este ano de 2023. Deputado, entrando na questão das receitas agora, a sua luta nos seus mandatos tem sido muito no sentido de aumentar as receitas do nosso Estado, preferencialmente sem aumentar as alíquotas. Com certeza, essa busca vai continuar no seu novo mandato a partir de fevereiro, agora. O senhor tem como citar algumas das suas propostas que permitiriam ao Estado do Rio de Janeiro melhorar as suas receitas? Pedro, dentro desse estágio caótico que nós estamos vivendo, da perspectiva da perda forte de ICMS pela legislação bolsonarista e de uma decisão no Supremo lá pelo mês de maio, né? Realmente a gente tem que ficar em estado de alerta. Mas eu tenho pensado muito, né? Não somente sobre essas duas questões, essas duas lutas, mas também até um pouco na linha, né, do que tem falado aí o novo ministro da Fazenda, o Haddad, e de outros economistas. Eu acho que a gente, sabe, fornece um volume muito grande de incentivo fiscal, aproximadamente 21 bilhões de reais.
eu não vejo o retorno integral desses benefícios alocados. E você sabe que eu não acho que o benefício fiscal seja um mal. Bem feito, bem controlado, bem aplicado, é uma saída para um fato que é concreto, que é a guerra fiscal, que não acabou de jeito nenhum. Até porque todo governo que entra sempre fala na reforma tributária. E essa reforma tributária, até hoje, não chegou. Eu vou falar sobre ela. Então, nós recentemente, a Assembleia Legislativa contratou a Universidade Federal Rural e a Universidade Federal do Rio de Janeiro uma matriz insumo-produto com um sólido banco de dados. Inclusive, nesse banco de dados, as notas fiscais eletrônicas que são emitidas pela Secretaria de Fazenda, para dar noção de como se dão as atividades econômicas no nosso Estado, inserindo-se no banco de dados. Então, isso é um instrumento muito importante para você verificar se os incentivos concedidos estão dando o retorno de ICMS, geração de emprego e renda que deveriam dar. Você pode passar um pente para trás e ter um exame minucioso daqui para frente. Evidentemente, aqueles que estiverem dando retorno, parabéns, continuem. E aqueles que não estiverem dando retorno, não faz sentido. Você dá benefício fiscal e o desenvolvimento econômico e social não acontecer. Então, eu acho que junto com essas duas lutas em relação à vigência dessa legislação bolsonarista de perda de alíquota de ICMS, com a luta do ROE de participação especial, são as nossas três maiores vertentes. E a gente vem trabalhando desde o recesso, mesmo antes de ter assumido o mandato, contactando pessoas, conversando com executivos do Estado, né, exatamente sobre esse drama que se avizinha. E também porque a gente tem uma outra perspectiva. Aquela matriz insumo-produto também servirá, porque fizemos uma emenda na Constituição do Estado para isso, ela servirá de instrumento para nós construirmos em 2023, isto é, o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, um plano estruturado de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, que nós chamamos de PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter aí a relação das diversas áreas de desenvolvimento, a sinergia entre elas, para que a gente possa ter uma política de Estado que faça o Estado crescer de forma harmônica, respeitando a questão ambiental, mas, ao mesmo tempo, resgatando tantas pessoas que estão na miséria, na fome, sem habitação, sem segurança, absolutamente deficiente de políticas públicas. E para isso, já está previamente se vislumbrando algumas áreas, né, estratégicas do Estado. Primeiro é o complexo industrial da saúde, pelo potencial das rodovias, dos aeroportos, da própria rede de saúde do nosso Estado, das infraestruturas instaladas, né? E a pandemia mostrou muito isso, né? A presença aqui da Fiocruz, né? De vacinas está sendo construída em Santa Cruz, que esse complexo industrial da saúde pode ser um desses polos de desenvolvimento. O segundo polo de desenvolvimento pode ser aí, e eu tenho trabalhado muito nesse sentido, a indústria do mar, porque tem petróleo, tem gás, indústria naval, energia eólica, hidrogênio, enfim, turismo. Na indústria naval, destaque especial para Itaguaí, onde tem
construção de submarino atômico. Então, é um potencial, uma indústria pesqueira imenso, que se a gente articula isso tudo, essa economia do mar passa a ter uma relevância muito grande. E evidencia-se também que precisamos de uma política de turismo e cultura intimamente interligada, onde a área do audiovisual também possa ter relevância pelas duas grandes emissoras que nós temos naquela região de Jacarepaguá e Barra, né, que tem lá a Globo e a Record, né, mostrando a importância dessa área. Né? Então, tem aí essa coisa do turismo com a cultura também bem engendrada, um polo interessante, além de termos também um polo cervejeiro, termos potenciais gastronômicos em diversas regiões do nosso estado, inclusive na nossa querida região serrana. Então, esse é um tema, sabe, muito importante de você simular tudo isso no papel e ter caminhos a seguir. E não como se vive nos tempos atuais, cada um vai para um lado e nada troca energia com um ou outro. Então, é nesse sentido que vai ser, nessa área do desenvolvimento econômico social, a nossa luta em 2023. Deputado Luiz Paulo, querido ouvinte, mais um podcast que vai terminando e contamos com a sua participação, ouvinte amigo. Lembrando sempre que nossos canais de comunicação continuam sempre esperando por você, com sugestões, críticas e elogios. O nosso WhatsApp você já conhece, é o 21 99514 678. Continue nos seguindo pelas redes sociais, o Facebook é o deputado Luiz Paulo e o Instagram luispaulo_dep. Não esqueça também de seguir e ativar as notificações no Spotify e YouTube, para ser informado dos nossos novos episódios do podcast RJ em Debate. E vamos agora, para finalizar, o quadro que você já conhece, nosso quadro final, o Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje continua a ser para os atos criminosos praticados no último 8 de janeiro. Tivemos, e eu assisti no último domingo, uma emissora de TV mostrar por dentro, né, parte desses atos, a forma grosseira como o patrimônio foi destruído e a desordem toda implantada. Então, essas imagens de destruição, elas vão ficar na memória de cada um de nós brasileiros. E o dia 8 de janeiro será marcado, né, como um dia de atentado à democracia, e um atentado que está sendo rejeitado por mais de 90% da nossa sociedade. Então, bola fora, exatamente para todas essas pistas sinistras, violentas, predadoras que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Bom, primeiro eu queria registrar, como bola dentro, né, que no dia 20 de janeiro é dia de São Sebastião, e a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro voltará com as festividades ao nosso padroeiro, inclusive com procissão de São Sebastião. E já que nós estamos invocando São Sebastião, eu também queria dar bola dentro para a retomada da vacinação contra a Covid em nossa cidade, visto que o Ministério da Saúde já recebeu novas doses e a ministra Nídia Trindade, de imediato, determinou o reinício da vacinação para as crianças entre 5 a 11 anos de idade.